Prancheta para Bumbo. Por quê? Porque ontem a gente estava aqui discutindo a possível formação do Flamengo e o que eu disse para o Igor. Acho que vai jogar o Bruno Henrique. Vai jogar o Bruno Henrique de centroavante. Caiu o centroavante. Machucou o centroavante do Flamengo de novo. Olha lá. Outro centroavante aqui. Ó. Bruno Henrique de centroavante. Por que ele quer o Bruno Henrique de centroavante? Porque o Bruno Henrique tem o peso e a estatura na grande área. Porque o Tite gosta de ter um homem de referência para o jogo aéreo também. E porque, como a gente já disse aqui muitas vezes, o Tite não acredita no Gabigol nesta função, como pivô. Como é que ele vê o Gabigol? Numa dupla de ataque. Podia fazer isso? Claro que podia. Podia, inclusive, escalar Gabigol e Bruno Henrique juntos. O Tite acredita no Gabigol assim, como uma dupla de ataque. Não como um centroavante. E, certo ou errado, o Tite joga com um centroavante num 4-2-3-1. Então, o Bruno Henrique vai ser escalado nessa função. É assim que vai o Flamengo. Varela, que jogou 90 minutos nos Venezuela e Uruguai. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Provavelmente Léo Ortiz e Alan, porque o Pulgar jogou 90 minutos pelo Chile contra a Bolívia. Gerson, De Arrascaeta e Luiz Araújo. E Bruno Henrique na frente. É o time que deve ser escalado pelo Tite para tentar ganhar do Bahia, que vai completinho, diferentemente do Atlético, de Júnior Alonso, Alan Franco e Arana, do Flamengo, de Pulgar, de Pulgar e Varela. O Bahia não teve desgaste, porque Santiago Arias e da seleção da Colômbia e Luciano Rodrigues da seleção do Uruguai não jogaram nenhum minuto do jogo de terça-feira. Venezuela e Uruguai e Colômbia e Argentina. Aqui no nosso chat, para você, a galera tá dividida, ó. O Vinícius Cardoso Caetano diz que vai dar Flamengo e Galo. A Augusto Esperança diz que vai dar Atlético esse jogo. Flamengo ou Bahia? Eu acho que vai dar Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai vencer. Acho que é um jogo difícil. Tem uma curiosidade muito grande para saber se o tempo de treino do Flamengo e de descanso vai resultar num futebol espetacular, que a torcida cobra. Jogando no Maracanã, já foram vendidos 56 mil ingressos. O Flamengo, para mim, vence o jogo e se classifica. Vamos ver o que vai acontecer. O Bahia tem jogado muito bem, mas não tem ido decidir quando tem a chance. Muito bom. Você quer palpitar, não? Ou quer pular? Não, eu vou de Flamengo. Eu acho que a força da torcida, o Maracanã, acho que a necessidade de dar uma resposta, acho que o Flamengo acaba tendo a vantagem não só pelo resultado, mas também pela questão do Maracanã e o Bahia, que é um time que está em construção, com o Rogério fazendo um grande trabalho. Acho que ainda precisa de tempo, né? O Bahia, o torcedor do Bahia está muito ansioso em ver o time já logo conquistando, mas é um trabalho que requer tempo. Não adianta o torcedor do Bahia atropelar o tempo. O trabalho é muito bem feito, mas ainda precisa de tempo. Muito bom. Você viu que eu sou muito leal com você, né, André? Eu dou a chance para você pular se você quiser. O PVC não, o PVC é obrigado a votar. PVC tem que dar palpite. Obrigação. Obrigação de comentarista. O comentarista tem que dar opinião, afinal de contas. De opinião, damos informação de bastidores da opinião. Sem ficar em cima do muro. E acho que a Domi deu uma travada aí em PVC. Ih, a Domi travou. A Domi travou o PVC. Voltei. Hoje não é o dia. Peço perdão, hein? Tô até com medo de sair na rua para ver o que vai acontecer. Vamos falar de Atlético e Vasco agora? Quer dizer, a gente já falou a prancheta, né? Então a gente podia falar só do resultado para você, que agora que eu vi que já estamos no final do programa, um resultado histórico também para o Vasco, né? Devolvendo o resultado, quer dizer, conseguindo a vantagem nos pênaltis. Impedindo a virada do Atlético, né? A gente falou 19 jogos com o Rafael Paiva, são 9 vitórias, 3 de virada. Nenhum time da Série A venceu tanto de virada desde que o Rafael Paiva assumiu.
E ontem o Vasco conseguiu a classificação nos pênaltis, pênalti perdido pelo Canóbio, né? O Atlético faz 2-0, a jogada para variar, cruzamento do Piton, gol de cabeça do Verratti. O Verratti já marcou 38 gols em 60 jogos desde que chegou ao Vasco. É impressionante o aproveitamento do Verratti. O Vasco com cara de Vasco, eu gosto do Vasco com camisa branca, que a gente viu muito mais o Expresso da Vitória jogando assim, o time do Edmundo, campeão da Libertadores, jogando assim, de camisa branca. Eu gosto do Vasco assim, apesar de estatutariamente o uniforme número 1 é o preto com a lista branca, mas pelo uso é o branco com a lista preta, desde que o Dino Vieira pediu para jogar de branco por causa do calor do Rio de Janeiro. O Atlético faz 2-0, o Zapelli faz o segundo gol. Na sequência, o Piton faz o cruzamento, o Verratti empata, diminui para 2-1. Com isso, 2-1 em São Januário, 2-1 para o Atlético na Liga Arena. A decisão por pênaltis. E o Vasco consegue com o Léo Jardim herói e o Canóbio desperdiçando a cobrança. O Vasco vai para sua 9ª semifinal de Copa do Brasil. 93, 94, 95, 98, 2006, 2008, 2009, 2011 e 2024. Há 13 anos o Vasco não chegava à semifinal da Copa do Brasil. Sensacional, e acho que tem muito a ver com a maneira como se entra no vestiário do Vasco hoje. O Felipe e o Pedrinho, que entram no vestiário para falar a verdade olhando nos olhos dos jogadores. Isso muda o ambiente. E mudou o ambiente do Vasco. O Vasco oitavo, o Vasco era 9º colocado no Campeonato Brasileiro, porque o Internacional ganhou do Fortaleza ontem, jogo atrasado da 19ª rodada. E o Vasco em 9º lugar, mas com chance de chegar a Libertadores tanto pelo Brasileirão, como, quem sabe, se ganhar a Copa do Brasil, o que só conseguiu em 2011. PVC, eu vou interromper um pouco os lances desse jogo para a gente chamar a entrevista coletiva do Depay ao vivo nesse momento. Olha só. Que tudo na minha vida tem um propósito. E a razão pela qual estou aqui, honestamente, é pelo clube do Corinthians. Eles me propuseram vir para jogar para eles, e a energia que eu senti por trás de tudo isso, os esforços colocados por parte do presidente Fabinho, do clube, todos os fãs, todos por trás de tudo isso, foi algo que eu não tinha experimentado antes, essa é a verdade. Foi algo que o meu coração se alegrou e apreciou. Você pode dizer, ok, mas na Europa nós jogamos em altos times, em altos níveis. Por que você está aqui nos seus 30 anos? Por que você vem jogar aqui na Liga Brasileira? Eu acho que nós precisamos reconhecer onde vem o futebol autêntico, de onde vem esse futebol autêntico. Muitas estrelas do mundo vêm do Brasil. Nós conhecemos isso, e conhecemos grandes jogadores, como eu falei, e eu digo, aqui é a meca do futebol. O jogo bonito está aqui. As crianças na Europa sempre buscam os jogadores do Brasil, sempre procuram essa semelhança dos jogadores brasileiros e também a forma como eles abraçam a vida, porque não só é futebol. Então, a razão pela qual eu estou aqui hoje é muito maior que futebol. É claro, eu estou aqui para jogar futebol, para mostrar as minhas habilidades, para competir em ligas diferentes. O que eu acho também que precisamos reconhecer que é uma liga diferente, mas é uma liga top que eu tinha que experimentar. E eu já joguei no Brasil, tanto no Peru, na Argentina, em países da África do Sul, e sempre é muito difícil competir com esses países. É bastante denso, é uma mentalidade diferente, e acho que muitos seguirão após mim para vir e experimentar essa jornada no Brasil como jogador, e para o momento eu acredito que é uma decisão que está se movendo com muitas forças por trás de mim. Vai além da minha compreensão. Eu não consigo explicar nesse momento o que eu sinto, mas eu me movo por propósito, e esse propósito é muito maior que essa mudança para o Brasil. E eu tenho muitos amigos brasileiros, essa é a verdade. Eles estão felizes que eu tenha vindo, e também eles devem ter a pergunta, e por que você vai para o Brasil? Todo mundo do Brasil quer ir para a Europa,
E como eu falei, eu não sei, Deus sabe o motivo. Ele deve ter um propósito maior. E vamos ver como isso funciona. Aqui, Natália Santana, Here, Lemoré da Rede TV, seja bem-vindo. O Corinthians ele está lutando para sair de uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. O torcedor deposita muita esperança em você. Como que você lida com essa situação, essa pressão para que o Corinthians saia disso? E eu queria saber também se você desenvolve diariamente ou com frequência algum trabalho psicológico voltado a essa área esportiva. Obrigada. eu sei da situação, eu conheço, mas eu acredito que noites como a de ontem demonstram que essa equipe tem a habilidade de lutar. Essa equipe são uma equipe de lutadores. As multidões, eu acho, no dia de ontem, por exemplo, viram nesse jogo e olhando o jogo eu vi o que significa jogar para o Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa para jogar no campo ontem, eu senti a energia e senti o espírito de luta dos lutadores nessa equipe. E acho que no dia de ontem foi muito importante. E é aí onde nós vamos ter que construir e ganhando um jogo após o outro. Então, para mim, isso, em momentos difíceis, em que nós encontramos muitas vezes coisas bonitas pelas quais devemos lutar. Os diamantes podem brilhar e a pressão também pode vir com isso. Eu sei da situação que nós estamos e temos que ganhar, precisamos lutar e competir. Muito bom. Good morning. Tradução Herbert Richards. O PVC. O Rodrigo Lima Batista está falando aqui que essa energia que ele falou, um dos motivos que fez ele aceitar essa proposta é 3,5 milhões de reais mensais. Você concorda com isso? Não, são 2,9. São 2,9 milhões mensais. Isso tem a ver, claro que tem a ver. É uma proposta maior que ele receberia na Europa. Mas ele está falando de outra coisa. E sei que às vezes eu vou ser repetitivo, mas eu me sinto na obrigação de entender o fato, e ontem teve um fato que gritou na nossa cara. Você tocar a sirene no Parque São Jorge, há anos não tocava sirene no Parque São Jorge, reproduzir a sirene do Parque São Jorge, em Itaquera, ver a torcida empolgada, como estava empolgada, 45 mil pessoas em Itaquera. A energia que ele está falando, eu vi no estádio. Eu acho incrível como tem às vezes há uma certa falta de sensibilidade para perceber o que aconteceu ontem ali. Aconteceu uma situação que tocou o cara. O dinheiro, claro que o dinheiro tem importância. É lógico, ninguém está dizendo que não tem importância, mas ele está falando de uma energia que quem prestou atenção no jogo ontem, quem olhou para fora de si mesmo, percebeu. Boa, PVC. Para a gente encerrar, Hernan, tem um superchat aqui do Matheus Moraes. Valeu, Matheus. Ele pergunta se você tem informações de como estão os bastidores, o ambiente do São Paulo para o jogo de hoje. Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Bastante. Sim. Até. Será que eles vão jogar como o jogo do Corinthians 2023? O São Paulo é um time cascudo, né? O São Paulo se apega muito a essa questão do elenco que foi formado e é um elenco que sabe se cobrar. Então, depois do jogo do Atlético Mineiro, evidente que teve toda aquela situação do esquerdo, que pegou muito nos jogadores, o elenco estava um pouco abatido, alguns jogadores sentiram mais, como por exemplo Michel Araújo, mas o São Paulo teve também um viés de cobrança na semana da preparação. Algo do tipo, não pode vacilar em casa. Um time que é atual campeão, um time que briga por coisas grandes nessa temporada, não pode deixar tomar um gol no último minuto no Morumbi com 50, 60 mil pessoas. Então, esse viés de cobrança que vem do Rafinha, que vem do Luiz Gustavo, que vem do Caleri, principalmente, dos caras mais chatos, entre aspas, dá uma mexida no ambiente. E o ambiente hoje é
um ambiente do São Paulo de chegar aqui em Belo Horizonte e conseguir uma classificação da maneira São Paulo, de como o São Paulo fez em 2023, citado pelo amigo que fez a pergunta. Qual?